formulário do dia para que vocês possam anotar nesse formulário os insights, as ideias que vocês tiveram, tá? Também vou fazer um postzinho lá no Instagram para vocês anotarem lá um aprendizado da aula de hoje, certo? E no final da jornada, a gente sempre libera o nosso e-book gratuito. Então, quem participar dos 4 dias da jornada, preencher os formulários, ao final da jornada recebe o nosso material, que é um e-book que não é gratuito, ele é vendido, então alguns de vocês aí pode até já ter adquirido o e-book, mas quem participar dos 4 dias, assinar a lista dos 4 dias, recebe ao final da jornada o nosso e-book, além dos arquivos que a gente vai compartilhar aqui com vocês durante esses dias. Tá bom, gente? Então já vão anotando aí, tá? Vamos começar então. A informática na educação, né? Eu trouxe aqui essa temática inicial, essa frase inicial, né? A informática na educação, para a gente começar a nossa aula aqui com uma reflexão que eu gosto sempre de fazer. Nós estamos vivendo hoje a era digital, principalmente depois da pandemia, então todos nós tivemos, de alguma forma, que nos adaptar, né? Nos adaptamos aí às tecnologias, às novas salas de aula, ao computador, ao uso do celular, enfim. Mas nós também escutamos muito falar o uso da informática na educação, como a informática vem sendo utilizada na educação. E aí eu vou começar a nossa aula com uma pergunta para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Vou voltar. Pronto. Como é que a informática está sendo utilizada na escola de vocês? Sem medo de ser feliz, me respondam essa pergunta. Como é que, atualmente, a informática, os computadores, as tecnologias, têm sido utilizadas na escola de vocês? Vocês vão me responder se elas têm sido utilizadas só para as aulas, com o ensino híbrido, por exemplo, se tem aulas de informática na escola, tem aula de robótica, né? Se tem aí... o aluno participa ativamente da informática na escola ou ele só utiliza? Quero que vocês me respondam essa pergunta aí agora. Como é que está sendo utilizado? Jordana já colocou aqui, né, que atualmente está sendo utilizado com o ensino híbrido, que eu acho que é a realidade da maioria das escolas, né, mas que para o próximo ano vai ter a robótica. E aí eu estou esperando as demais respostas aqui. Lembrem-se que vocês agora estão no papel de alunos e lembrem-se que vocês cobram que os seus alunos participem das aulas. Então, vocês fazem o favor de participar da minha também. Realizada de maneira híbrida. Ana Júlia quer falar? Ana, pode falar. Boa noite. Eu ia falar pelo chat, mas ia demorar muito. Eu sou aluna ainda da licenciatura, mas eu dou aulas em escolas pelos projetos do PIBID. E os alunos, eles não costumam usar, principalmente aqui na minha cidade, eles não costumam usar a informática. Eles estão usando agora o Google Meet para o ensino híbrido e tal, mas eles não têm, assim, não têm um investimento sobre isso na escola, então eles não costumam utilizar a informática para o uso da robótica. É muito difícil. Entendi. E é a realidade de muitas escolas, né? Eu estou vendo aqui que Carla colocou que os iPads não usam laboratório e tem robótica na escola. Depois você vai me explicar como é isso. Eles não usam laboratório, mas tem robótica. As aulas de robótica acontecem onde? Na sala de aula normal? Na minha escola não é utilizada, apenas quando os professores pedem alguma pesquisa. Olha só, vejam como que a informática está sendo utilizada, né? Para pesquisas, a maioria não é utilizado. A Renata colocou aqui que as escolas do município estão em uma situação muito difícil, a maioria não possui laboratório de informática. A Dani colocou que o projeto de informática foi desativado, mas tinha robótica, porém, devido à pandemia, teve que suspender, certo? Projeto de robótica somente em 2022.
são utilizadas nas aulas de robótica, fase de experimento, projeto de robótica. Ah, pronto, Carla respondeu que o projeto de robótica acontece nas salas comuns. A Alisson colocou que as salas de informática estão sucateadas. Ah, sim, entendi, Dani. Em São Paulo, nas escolas estaduais, estamos com grandes dificuldades. O Wi-Fi é muito ruim, sala de robótica não tem, sala de informática não funciona. Só mesmo alguns professores tentam usar o pouco que tem. Laís colocou aqui que com o ensino híbrido, né? Porém, ainda encontramos muitas dificuldades, tanto nos quiz, diz respeito aos alunos, como a alguns colegas em relação à robótica. Abner, pode falar? Então, acho que analisando as respostas aí dos colegas, dos participantes, eu sou professor em uma escola de cursos profissionalizantes, né, de informática. E, assim, a quantidade de pessoas que, principalmente adolescentes e crianças que estão procurando a escola para tomarem cursos, ela aumentou consideravelmente. Porque hoje eu vejo que esse público, eles não estão tendo o domínio da tecnologia, da informática. E aí eu, mediante a toda a situação, fiz uma análise em que abandonou-se o computador e investiu-se no celular. Na minha geração, a criança nascia sabendo mexer em um computador. Hoje, a criança nasce sabendo mexer em um celular. E assim, eu fiquei bastante impressionado, porque elas não sabem, por exemplo, o que é uma tecla Ctrl, o que é uma tecla Shift, não sabe formatar um trabalho, fazer uma pesquisa no Google, ou colocar o WhatsApp Web no computador. Então, e aí eu juntando esse pensamento que eu tenho e vendo com os relatos aqui do grupo, eu vi que está regredindo, e não só as famílias, mas a escola, tudo está regredindo, deixando o computador. E eu falo, gente, o computador, ele não vai sair de moda, né? Usando essa palavra assim, ele só vai evoluir, mas sair de moda não. Eu tenho 28 anos, quando eu nasci o computador já existia, e depois de 28 anos ele continua aqui. A única coisa que aconteceu foi modernizar, atualizar, só isso. Uhum. A Alisson, pode falar, Alisson. Boa noite. Boa noite. Então, eu sou professor na Rede Estadual de Minas Gerais, sou técnico de informática, e o que eu noto é que nas escolas públicas, né, eu trabalho na rede municipal e estadual, nas escolas públicas a informática é deixada de lado, e nas escolas privadas a informática acompanha todo o processo. O colega falou aí, né? O menino hoje não sabe entrar, não sabe digitar, não sabe criar um e-mail, né? Ele sabe usar o celular? Não, ele sabe jogar no celular. Então, infelizmente, na educação pública não tem um projeto, né, de tecnologia, pegando a informática, a robótica. Coloca lá, se tiver um professor que é mais animadão, mais ligado em tecnologia, ele tenta levar. Mas a dificuldade é porque não existe um projeto ainda, né, da nação para usar a tecnologia, e vai ficar muito difícil o aluno da escola pública competir, né? Na entrevista, Você sabe usar Excel? Não sabe nem onde que passou isso. Então, eu acho que a gente pode lutar, a gente pode tentar, mas enquanto não tivermos políticos envolvidos com a educação e a tecnologia, a gente vai ser uma gotinha no oceano, mas cada gotinha pode fazer a diferença, né? Um dia, eu acredito. Sim. O oceano é feito de gotinhas. De gotinha em gotinha, né? Rômulo colocou aqui, robótica em 3 escolas, 116 existentes no município. Estamos retomando vagarosamente, porque temos muito vandalismo e invasão dos laboratórios. Temos uma série de questões aí envolvidas, né? E para continuar aqui a nossa discussão, e inclusive agradeço muito a vocês pela participação, vamos refletir aqui, né? Vou pegar aí o que a Alisson falou, o que a Abner falou, sobre a questão, e alguém respondeu aqui, né? Deixa eu ver quem foi que respondeu. Foi Ivani que respondeu. Então, os alunos, eles realmente sabem mexer. A gente fala hoje dos millennials, né? Da geração dos millennials, mas eu ainda sou aí da geração dos nativos digitais.
Então, a gente tem esse termo aí, que são os nativos digitais, que entende-se, como o Abner falou, que as crianças, elas já nascem sabendo mexer na tecnologia. Mas aí fica para nós a reflexão, realmente sabem mexer ou sabem, como o Ivani falou, jogar no celular, né? Porque a gente tem uma questão, saber lidar com a tecnologia é saber desenvolver tecnologia, é saber pensar de forma crítica e analítica com a tecnologia, utilizando a tecnologia, né? E é realmente as nossas crianças, nem digo nossos alunos, né? As nossas crianças, elas realmente estão atentas a isso? Elas sabem realmente? E a resposta que eu tenho pela minha experiência é justamente o que vocês estão falando. Não, elas não têm. Então, assim, quando a gente começou o período de pandemia, eu lembro que eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar aula de robótica online para esses meninos? Então, a minha primeira reação foi gravar um monte de aula ensinando Scratch. E aí, eu fui percebendo que eu estava liberando as aulas, ensinando Scratch para os meus alunos, mas primeiro que os alunos não tinham computador. E eu trabalho na rede privada, né? Nem todo mundo tinha computador. E o Scratch, ele funciona melhor no computador, né? Então, eu tive que pensar em alternativas. Mas, com as outras questões do ensino online, a gente eu vi, né? Que os meninos, eles não sabiam entrar na sala de aula tão facilmente como a gente achava que eles sabiam, que eles não sabem digitar um texto, eles não sabem utilizar um recurso. E mesmo durante esses quase 2 anos, 1 ano e meio aí nós temos de pandemia, eles continuam sem saber. Então, muitos alunos hoje insistem em me mandar as atividades pelo WhatsApp porque eles não conseguem mandar lá no Class, ou porque eles não conseguem digitar um texto no Docs, coisas desse tipo, né? Então, a gente tem essa questão aí envolvida, de que como é, então, que as escolas, que a comunidade, de forma geral, está utilizando a tecnologia e como a tecnologia precisa ser utilizada para a nossa evolução, né? Então, a gente tem aí muito estímulo. Então, as crianças, elas nascem com muitos estímulos. Então, meu sobrinho de 1 aninho, ele já bota o dedinho e já quer passar o vídeo. E eu fico impressionada, né? Ele já sabe, ele já reclama, não sabe falar direito, mas ele já reclama do anúncio. Então, quando aparece o anúncio do YouTube, ele já fica apontando que é para pular o anúncio. Isso ele sabe. Mas o que mais? Qual é a forma reflexiva e crítica, né? Que a gente vê em relação a isso? Então, quando a gente fala de educação, de ensino, a gente tem que pensar num ponto-chave, que é a criticidade, né? Que é a forma crítica de pensar aquilo, a forma ativa de pensar aquilo. Porque, inclusive, talvez tenha mais pessoas aqui que sejam professores do nível superior. Inclusive, a gente chega na educação do nível superior com essa mesma dificuldade de não ter ali a formação para a utilização crítica, né? Então, a utilização fica bem comum. Então, por que hoje, né, tem uma demanda enorme para as atividades, os empregos da área de tecnologia, mas não tem gente que trabalha lá, não tem gente para trabalhar. Então, eu li uma matéria outra semana que o Brasil está tendo que importar os profissionais de fora, porque os profissionais de dentro não estão dando conta das vagas de emprego. E diante dessa necessidade, diante de toda essa discussão aqui, né, a gente tem aí essa pergunta que já foi até feita, né? Sabemos mesmo utilizar e usufruir da tecnologia digital? Sabemos realmente isso? E as crianças sabem, né? Como que ela vem sendo utilizada na escola? Então, nós temos que pensar de forma reflexiva. Então, desde quando que nós viemos aí falando sobre informática na escola? Como é que isso vem sendo feito? Eu lembro que eu li um livro que falava sobre aquele programa do governo, né, o UPC, um computador por aluno, que as escolas receberam um monte de computador, muitas escolas do Brasil.
Mas tem muitas questões que envolvem isso. As escolas recebem os computadores, fica sucateado, como muitos de vocês falaram. Os professores não recebem formação para lidar com aquilo, né? Além de muitos professores não receberem formação, muitos também não estão interessados. Então, vocês que estão aqui, a gente que está aqui, já é um diferencial na educação, porque nós estamos interessados em aprender sobre isso, em ver coisas novas, né? Mas temos um monte de questões envolvidas nisso. Mas vamos lembrar que a Abner falou aí que ele tem 28 anos e que desde que ele nasceu o computador já existe. Eu tenho 29, então a gente está aí pareado aí na mesma geração. Mas não é de cedo que o computador na educação vem sendo tratado, vem sendo tema de pesquisa, né? Vem sendo abordado. Desde a década de 60, no Brasil, início da década de 70 do século passado, 1970, que se fala sobre a informática na escola, né? Começando ali pelo uso dos primeiros computadores na escola, primeiro para a pesquisa, então, os primeiros computadores, obviamente, foram utilizados na educação superior. Depois, as principais universidades do Brasil, como a Unicamp, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foram desenvolvendo projetos, tá, para utilizar e para analisar, né, como estava sendo aquela utilização do computador na escola. E aí começaram, então, as primeiras pesquisas, né? Nessa mesma época, nós tivemos aí, no MIT, Estados Unidos, obviamente, o Papert, né? O Seymour Papert, que é o pai da robótica educacional, o precursor da robótica educacional. E Papert, ele tinha sido, eu sempre conto essa historinha de Papert, né? Ele foi orientando de Piaget, né? Então, ele estudava ali os estágios do desenvolvimento humano, desenvolvimento da criança, né? Os estágios de aprendizagem. E aí temos nos escritos, nas ideias de Piaget, o estágio operacional concreto, em que a criança ela começa a perceber o mundo fora de si, né? A perceber os objetos, a aprender a partir dos objetos, das coisas. E Papert pensou, então, por que não, né? As pessoas poderiam ou não aprender utilizando os objetos em todas as idades. Então, não só naquela etapa dos 7 aos 12 anos, mas em todas as idades seria possível aprender utilizando os objetos. E Papert, visionário para a década de 60, né? Ele pensou ali, então, que o computador seria um objeto que estaria dentro da casa das pessoas nos próximos anos. Então, ele pensou em desenvolver uma metodologia, uma filosofia, um projeto que utilizasse o computador como um objeto de aprendizagem, né? E ele fez também essa analogia aí com a questão de que ele aprendia com os objetos. Ele conta em seu livro, inclusive recomendo a leitura, que é o Mindstorm, né? O livro de Papert, um dos primeiros. Ele conta que ele aprendia imaginando as engrenagens. Então, ele conseguia aprender matemática com as engrenagens. Quer falar? Acho que eu... Peraí, deixa eu desativar o som de Gil aqui. Pronto, foi. E aí ele fala que ele aprendia com os objetos. E ele queria que as outras pessoas aprendessem com objetos também. E ele, sendo visionário, escolheu o computador. Então, Papert, lá no final da década de 60, ele desenvolveu o ambiente Logo, né? O ambiente Logo, um ambiente de programação, porque ele também pensava nisso, em criar ali a possibilidade, um micromundo, como ele chama, para que as crianças pudessem aprender matemática a partir da programação. Mas não podia ser qualquer programação. Tinha que ser programação fácil de aprender. Utilizar o computador de forma fácil. E aí ele desenvolveu o ambiente Logo. Nesse ambiente Logo, temos aí a linguagem Logo,
que é aquela linguagem do vire para a esquerda 90 graus, vire para a direita 90 graus. Talvez quem já utilizou o Scratch aí, ou o Open Roberto, ou qualquer outro ambiente, que inclusive a gente vai ver alguns aqui na nossa jornada, saiba que é uma linguagem fácil, né? Com poucas palavras. Muito diferente das linguagens de programação utilizadas pelos técnicos, né? Pelos engenheiros ou pelos cientistas da computação. Então, é uma linguagem fácil que movimentava uma tartaruga na tela do computador. E essa tartaruga podia fazer ali figuras geométricas. E era o que ele queria, porque Papesch era matemático, ele queria ensinar matemática. Depois, essa tartaruga, que era na tela do computador, passou a ser física, então ele ganhou ali, né? O objeto tartaruga, um objeto palpável, físico, que também podia desenhar em cima de uma plataforma, de uma superfície, desenhar figuras geométricas ou qualquer outro tipo de figura, guiado pela programação que as crianças fariam. Então, a ideia dele era justamente utilizar o computador para além do simples utilizar, mas utilizar para criar. E aí, né, vem surgindo desde então a robótica. Continuando na história de Papesch, né? Na década de 80, final da década de 80, Papesch fez uma parceria com a Lego. E surgiu, então, o primeiro kit de robótica da Lego. E foi justamente final da década de 80 para a década de 90 surgiu o primeiro kit. E da década de 90 para cá que teve o boom da robótica educacional pelo mundo, né? Então, temos aí um histórico disso. E a robótica educacional está justamente inserida dentro desse contexto da informática na educação, porque existem várias formas de utilizar a informática, de utilizar a computação. Uma delas é aprender computação e informática para escritório, digitar textos, usar uma planilha de Excel, até mesmo criar um slide, etc., o básico, que por muito tempo acreditou-se que a informática na escola seria isso, né? Que não deixa de ser importante porque são habilidades fundamentais também para o mercado de trabalho, mas a informática na escola, a computação na escola está para além disso, está para o criar, né? Tanto é que hoje nós temos aí a BNCC. A BNCC traz para a gente a quinta competência que propõe ali a utilização da tecnologia digital não só por utilizar, mas utilizar, compreender e criar tecnologia. E é justamente aí que a robótica entra, no criar tecnologia. Na possibilidade de um aluno, ele não só criar um robô, mas poder criar um aplicativo, poder criar um jogo, utilizando os princípios da robótica educacional, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, a gente está pensando aqui, a partir de agora, numa educação moderna. Por quê? Para além desse uso que vem lá da década de 60, sendo sugerido, hoje nós estamos vivendo a era digital. Nós estamos vivendo a era dos nativos digitais, né? Não só a gente precisa da tecnologia para viver hoje, como a gente precisa dos profissionais. Então, currículos do mundo inteiro estão sendo adaptados para inserir o pensamento computacional, para inserir a programação, e a robótica está nesse contexto. Por quê? Porque precisamos formar esses profissionais capazes de lidar com a tecnologia nos trabalhos do futuro e, para além disso, profissionais também capazes de pensar de forma crítica, resolver um problema, criar soluções, trabalho em equipe, né? Liderança, tudo isso que a gente consegue fazer trabalhando com projetos e, claro, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, projetos de robótica educacional, né? Vou dar uma pausa aqui para ler o que Rômulo falou, que essa nova geração não nasce sabendo. Eles são mais intuitivos pela quantidade de equipamentos disponíveis. Digo isso porque já apresentei um telefone mais antigo para pessoas de 6 a 12 anos e eles não souberam utilizar. Às vezes eles não sabem nem o que é, né? Alguns, sei lá, se a gente mostrar um disquete
para os alunos, para os nossos alunos, eles não vão saber o que é um disquete, né? A maioria deles não vão saber. Então, nós nos perguntamos, né? E aí foi o que a Alisson falou aí também, né? Não existe um padrão, não existe uma fórmula. Como é que a gente vai aderir à tecnologia na escola? O que é que tem que ser ensinado na escola, né? Como a BNCC vem para a gente com essa proposta, praticamente obrigando a gente, né? As escolas, elas vão precisar se adaptar à tecnologia. Então, os governos, eles vão precisar, em algum momento, formar os alunos. Claro que a gente nunca vai poder equiparar os alunos, a grande parte da massa de alunos da escola pública para particular, porque a pública, os recursos chegam 1000 anos depois que a particular já está lá na frente. Né? A gente tem esse problema, que é um problema político-social do nosso país. Mas a gente vai falar que existe uma fórmula. Eu realmente preciso de muitos recursos para fazer robótica, para fazer tecnologia na escola. Se a minha escola não tem recurso, se os meus laboratórios estão sucateados, o que é que eu posso fazer para mudar essa situação? Né? Qual é o passo a passo que a gente pode utilizar? Né? Eu falei para vocês um pouco sobre Parpet, né? E a gente vai começar a falar hoje sobre esse passo a passo que talvez a gente possa utilizar para começar com a robótica na escola. E a gente tem que começar entendendo, somos professores, então temos que começar entendendo algumas teorias, né? Por trás do que existe da informática na educação, da robótica na educação. Uma teoria que eu trago para a gente é justamente do próprio Parpet, precursor da robótica, que é o construcionismo. O construcionismo, ele traz justamente a ideia de que eu apresentei para vocês, que é aprender a partir do concreto, né? E um quezinho a mais que esse concreto seja o computador. Então, utilizar o computador, utilizar a tecnologia para ensinar às crianças, né, o que elas podem aprender. Então, o construcionismo, ele traz para a gente algumas ideias. E temos um modelo mais moderno de construcionismo, que é justamente quando o aluno ele está em processo de programação ou de aprendizagem pelo computador, ali acontece vários processos na mente do aluno. Então, a um primeiro momento, o aluno ele descreve o que ele quer que o computador faça. Então, ele começa ali descrevendo, né? Olha, eu quero que a tartaruga, eu quero que o gatinho, que alguma coisa ande em tal movimento. Então, ele descreve para o computador. O bom de utilizar a robótica, de utilizar o computador, os jogos, etc., a criação de jogos, é que no mesmo momento que o aluno programa, o computador ele também executa e automaticamente entrega em tempo real um feedback para o aluno. Então, o aluno ele vai ver ali se ele está certo, se ele está errado, se ele construiu a parte mecânica, a parte física correta, de acordo com a programação dele, se está se movimentando direito, se não está, se ele alcançou o sucesso ou não, se ele precisa corrigir o erro ou não. E o erro é uma coisa muito importante para a gente, né? A gente precisa valorizar o erro. Então, com esse feedback que o computador, que a robótica, pode dar em tempo real para os nossos alunos, o aluno ele pode refletir, né? Então, ele reflete, ele abstrai as informações importantes e descreve de novo para o computador. Então, a gente fica aí um ciclo de aprendizagem entre aluno e computador. Só que isso envolve várias coisas. Envolve os agentes de aprendizagem, que somos nós, os professores, como mediadores. Envolve o meio social, quando a gente traz para os alunos problemas do mundo real, problemas que fazem sentido para os nossos alunos, né? Envolve conceitos, estratégias de resolução de problemas e a depuração, que é a correção dos erros. Então, a gente chama isso daqui de construcionismo contextualizado. É a teoria por trás da robótica, a teoria por trás do uso do computador na educação, tá?
Então, vocês vão me ver muito falando disso, de aprender com o concreto, de aprender com a robótica. Então, não é do nada que surge isso. Existe um porquê. Existe ali vários pensamentos, uma lógica por trás daquilo. Então, a robótica, para além, né, do uso do computador, do uso dos robôs, pode ser considerada como uma metodologia, um ambiente ou uma ferramenta. Né, uma ferramenta. Só parando aqui para ler o comentário de Samila, que o que acontece é a compra de recursos, montagem dos ambientes sem muita compreensão, formação superficial, quando a necessidade seria formação continuada. Samila descreveu muito bem. Ah, tem que botar a robótica. Compra um monte de coisa lá de robótica, bota na escola e pronto. E esse problema não é um problema só da rede pública, é um problema da rede particular, né? Abrindo parênteses aqui, antes de falar sobre a robótica ali, sobre o que é a robótica, quando eu comecei a robótica, eu fui contratada pela escola para dar as aulas de robótica. Fiz uma formação de 16 horas, foi 2 dias de formação, né? Com o Lego Mindstorm EV3. Beleza, fiz a formação, tudo bem. E a escola tinha comprado um material, né? Os kits com os livrinhos, tudo lindo para os alunos. E aí, quando chegou o meu primeiro dia de aula, na verdade, antes do primeiro dia de aula, eu percebi que eu não tinha um espaço para dar aula. A escola já tinha recebido um monte de kit da Lego, caríssimos, vocês já sabem que são caros as coisas da Lego. E eu não tinha um lugar para dar aula. E aí eu perguntei para a direção da escola, ó, onde é que vai ser as aulas de robótica? E ela falou, não sei. Eu falei, a gente precisa de um espaço para as aulas, até porque nas salas não tinham mesas. Era carteira normal, né? E aí não sei onde vai ser as aulas de robótica. E eu lembro que tinha que começar, já tinha o horário, né? De robótica, não podia ter aula vaga. E a minha primeira aula de robótica foi com os alunos. Eu abri a sala, as cadeiras ao redor, coloquei os alunos para sentarem de indiezinho no chão e montarem ali com o manual que vinha na própria caixa da Lego o carrinho. Mas não tinha como programar. Então, assim, como que eu tiro? O que eu tirei de experiência disso? A escola contratou a empresa que tinha total interesse em vender os livros e o material de robótica, mas não houve uma preocupação primeiro com o laboratório, que não tinha. Depois, que a escola não tinha se planejado para comprar computadores. Então, e a empresa sugeria tablets. Daí a escola comprou os tablets, mas os tablets eram muito ruins, muito lentos e tal. Então, ficamos em prejuízo aí um tempão, sem laboratório, sem computador. Depois conseguimos os notebooks que já tinha lá na escola e tal, começamos a utilizar. Mas os notebooks não tinham carregadores para todo mundo. Então, estava descarregando aqui, corre, bota o carregador no outro, e uma confusão na aula de robótica. Então, o meu início com a robótica ele foi muito tumultuado. E olha que foi um investimento muito alto. Mas foi justamente o que Samila falou, foi um investimento sem planejamento. Eu sempre falo isso nas minhas formações. O planejamento, ele é fundamental. E a formação do professor também é fundamental. Então, tem uma formação inicial, com 16 horas, que a gente sabe que não é uma formação. O ideal seria, como vocês falaram, a formação continuada do professor. Mas o que a gente tem é o professor correndo atrás por si mesmo e que a gente não desista, que a gente não perca o fôlego para fazer isso, porque se a gente não fizer, morre tudo, né? E a gente precisa realmente pensar nessa questão da formação do professor e do planejamento para começar um projeto de robótica na escola, que não pode ser só comprar material, né? Comprar kits da Lego, porque a empresa quer vender, a escola quer comprar, o governo quer comprar, mas tem que ter uma estruturação ali por trás. Até porque se nós, professores, recebermos uma formação decente, nem precisava comprar kits e materiais tão caros. Eu sempre falo isso, né? Até com sucata a gente consegue fazer, mas a gente precisa se informar para isso, né? Alguém quer falar? Pode falar, Samila? Não, é só complementando a Railane, porque eu fui aluna, toda a minha base de formação foi na escola pública, né? Tanto ensino fundamental, médio, só no superior que eu fiz ProUni.
mas tinha uns laboratórios de informática, isso na década de 90 para os anos 2000, e Sim, quando a aluna nunca chega a utilizar esses materiais, porque evidente. era um ou outro professor que utilizava, não tinha aquela formação para os demais, o professor não conseguia fazer um plano que utilizasse o laboratório de informática por desconhecer mesmo, não tinha um projeto de formação continuada. E hoje, como professor, eu percebo a mesma situação. Eu vejo hoje o Estado, o município, estão tudo adquirindo esses equipamentos, são riquíssimos os materiais, mas que eles não têm uma estratégia de Sim. formação, de montar núcleos que possam ter formação continuada, troca de experiência, ou então até mesmo, como a gente diz, investir mais nessa parte do conhecimento, porque está lá o recurso, e o professor não sabe utilizar. Vai ser a mesma história contada há décadas atrás, né, do laboratório de informática. Uhum. E eu digo mais, não só a formação como um incentivo. E assim, nós como professores também podemos fazer esse movimento, né? Eu me lembrei aqui você falando que eu conheço muitos professores da escola pública, a gente conhece, né? Que vive no meio dos professores. E eu lembro que quando o governo do estado da Bahia liberou o curso do Google Education, das plataformas do Google, todos os professores foram obrigados a fazer, porque eu acho que teria um aumento no salário para quem fizesse a formação. E eu presenciei uma professora falando que estava pagando para outra pessoa fazer a formação por ela, que ela estava sem tempo para fazer. Então, assim, são tantos problemas que envolvem. E quando ela falou isso, ela falou também que outros professores estavam pagando uma pessoa que, acho que tinha uma pessoa que estava fazendo o curso para todo mundo, né? Para vários professores. Então, assim, às vezes tem e às vezes os próprios professores não aproveitam essas oportunidades, né? Só que, por outro lado, também os professores que eles não se reinventarem, que não aproveitarem as poucas oportunidades que têm, para quem é escola pública ainda o governo oferece, mesmo que ali capengando, mas oferece. Para quem é de escola particular, tem que ir atrás do seu, né? Mas, assim, a gente também tem que fazer esse movimento honesto de formação, né? De romper essas questões e criar uma corrente mesmo de incentivo uns para os outros, da formação, da importância da formação, da importância do refazer a educação, né? Então, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fui aluna de escola pública a vida toda, ensino superior, fui ProUni, mas na escola do ensino fundamental tinha um laboratório, eu lembro das máquinas, daqueles computadores grandões, né? Que ficava amarelo, que era cinza e ficava amarelo depois. Mas eu não me lembro de utilizar, assim, de aprender. E eu era muito, assim, com a informática, porque meu irmão comprou um computador na época, e eu usava o de meu irmão. Depois eu fui para o curso técnico em informática, no IFBA. Aí foi quando eu fui utilizar mais, né? Porque no IFBA era mais aberto, a gente tinha um laboratório, podia utilizar, mas é o IF. E o IF não é a situação das outras escolas, né? Das escolas estaduais e municipais. Então a gente tem que, sei lá, unir forças, né? Nesse movimento mesmo de um ajudando o outro na questão da formação e do incentivo para utilizar. Porque tá lá os laboratórios sucateados, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Eu não sei usar, então eu não vou usar nunca. Poxa, o que eu posso fazer de diferente com os meus alunos? O que eu posso plantar ali uma sementinha, começar a utilizar, né? E também tem um outro paradigma que eu já escutei, inclusive escutei essa semana, de que existe um tesouro secreto dos laboratórios de informática. Ninguém pode entrar. O laboratório tem que ficar fechado, só pode entrar com a permissão, só que tem a questão do vandalismo, né, nos laboratórios. Mas muitas escolas deixam os laboratórios a 7 chaves. E aí os alunos, nem os professores podem entrar. Tem uma pessoa que eu conheço que estava me falando essa semana que, poxa, os professores não podem utilizar o laboratório quando a professora de informática não está lá. Então, isso é um problema, porque só com a professora que pode o laboratório ser utilizado e tal. Então, a gente tem esses problemas aí envolvidos. Mas estamos aqui para quebrar essas questões, porque nós acreditamos que podemos fazer diferente, né? Então, vamos seguindo aqui. Seguindo na ideia da robótica, né?
eu acredito que a robótica, ela pode ser uma metodologia, porque eu entendo metodologia como meio para ensinar aos alunos. Então, sendo a robótica um meio de ensino, eu posso ensinar matemática, eu posso ensinar português, história, geografia, utilizando a robótica como metodologia. Tem uma aula de robótica, eu posso desvendar um universo ali, trazendo várias propostas. E a gente vai falar sobre isso aqui durante essa semana, tá? Mas também pode ser considerado como um objeto não um ambiente. Por quê? Porque a robótica tem que ter recursos mínimos, né? Nós precisamos ali dos computadores, dos componentes eletrônicos, nem que seja de sucata, nós precisamos de algumas ferramentas. Então, aquele ambiente minimamente enriquecido com recursos para ensinar os alunos de uma forma diferente por meio da metodologia, que também é uma ferramenta de ensino e aprendizagem. Então, quando a gente une a metodologia robótica, o ambiente minimamente enriquecido, eu digo minimamente porque com sucata a gente consegue fazer alguns projetos, tá? E a robótica como ferramenta, tudo isso dá vida à robótica educacional, certo? E a robótica educacional, gente, ela é baseada em 3 pilares principais: a mecânica, a elétrica e a computação. A mecânica é a parte física da coisa, a parte que a gente pega, né? Então, a gente vai montar ali estruturas, a gente vai montar... eu chamaria até mesmo de engenharia, né? Eu estou pensando em mudar esse nome de mecânica para engenharia. Porque a robótica vai além dos robôs com o corpo. Por exemplo, eu posso ter robótica nas casas inteligentes. Então, ali já não é mais, assim, totalmente voltado à mecânica, mas voltado também para a engenharia civil, por exemplo. Então, tudo que diz respeito à parte de estrutura faz parte da mecânica na robótica. Nós temos o pilar da elétrica, que tem a ver com toda a parte de eletricidade, e temos o pilar da computação, que tem a ver aí com a programação e pensamento computacional. Amanhã, depois e na sexta, nós vamos falar sobre computação elétrica e mecânica, cada um em um dia. Professora Cris, pode ficar à vontade, pode falar? Tudo bem. Eu sou professora de física e de matemática, então eu tô super empolgada por esse curso, principalmente aí na parte da mecânica e da elétrica, né, que a gente trabalha bastante na física, e eu gosto muito de fazer aulas diferentes, então, assim, tô super empolgada. O que eu queria te perguntar é o seguinte: na quarta e na quinta a gente vai ter aula? Só na quinta que não, na quarta sim. Tá, e fica gravada as aulas, né? Sim, vai ficar gravado. Ah, que ótimo. Não, é porque na quarta eu leciono à noite também, né? Sim. Então, na quarta-feira eu vou perder. Pronto, aí você vai assistir a aula gravada. Toda aula a gente vai disponibilizar a lista, e mesmo assistindo gravada, você precisa preencher a lista, tá? Porque Tá. aí você recebe o e-book no final. Ah, legal. Tá bom, obrigada. Pronto, nada. Então, vamos lá, gente. Então, a gente vai falar aqui sobre esses 3 pilares, certo? Nos próximos dias. Então, hoje eu não vou entrar muito neles, não. Só que a ideia é só introduzir essa questão da robótica para que vocês entendam que esses 3 pilares, eles podem ser trabalhados todos juntos. Então, eu posso trabalhar programação, elétrica e mecânica, tudo junto com um robozinho. Ou, cadê meu robozinho? Tá ali, daqui a pouco eu pego para vocês verem. Ou eu posso trabalhar de forma separada. Então, quando a gente fala, por exemplo, poxa, na minha escola não tem nada, Railane, não tem computador, não tem nada. Eu consigo fazer projetos de robótica? Consegue. Você consegue fazer montagens com mecânica e eletricidade utilizando sucata com seus alunos, sem a necessidade de um computador, só com eletricidade, né? Então, nós temos aí várias possibilidades de fazer. Inclusive, temos até um e-book, Thay, que a gente pode liberar para eles depois, aquele e-book do carrinho, que é só a parte de mecânica e elétrica sem computação, né? Vamos pensar aí em como a gente pode liberar para eles depois, Thay. Vamos ver aqui o que está rolando aqui no chat. Eu vou lendo o chat para eu não perder nada. Hoje, com os alunos do terceiro ano, conseguimos realizar um robozinho com embalagens recicláveis e motor de joystick, quase como um robô desenhista.
do tutorial do YouTube. A ideia é que eles fizeram inseto que treme e depois eles vão fazer a classificação taxonômica alinhado com a biologia. Ah, Maria, que lindo! Até eu queria essa aula. Muito legal mesmo. Jordana é aluna do curso, tá, gente? Deixa eu puxar a sardinha. Mas foi até com o material do YouTube, ó. Eu vou mostrar para vocês depois. Rai, Oi. foi super, deu certo. A ideia era para ser o robô desenhista, né? Mas acabou que o fio que eu usei é um calibre maior. O certo era o que você indicou, né? Dos fios de internet, de fonte de rede, que são melhores. Mas, enfim, a gente, como você falou, o erro é importante. Aí eu fui para o plano B, eu já tinha visto que com esse motor do joystick dava para fazer a ideia do inseto, né? E aí eu falei, pronto, já tinha entendido a mecânica elétrica, desenhei para eles o circuito, eu falei, vamos fazer um inseto. Aí um grupo fez com Cup Noodles, aquele, né? E aí ficou muito legal que o interruptor que eles fizeram foi o LED. Então, quando encaixava o LED, tremia ali o inseto. E quando tirava, desligava. Que legal! Depois eu tenho um vídeo, eu mando para você no manda, grupo lá. Manda lá no... Eu vou abrir o grupo mais tarde. Você pode mandar lá no grupo da jornada mesmo. Mando sim. Aí legal. O outro fez numa escovinha de limpeza. E o outro vai fazer naquele formato do robô desenhista. Eu ainda não desisti do robô desenhista. Era o fio que deu a trava. Mas eles ficaram muito satisfeitos. E no terceiro médio, eles ficaram super empenhados, focados. E aí, a taxonomia é a classificação do animal, né? Mostrar ali qual é o nome científico, para a gente trabalhar e alinhar interdisciplinaridade, né? Com a biologia. Muito legal mesmo. Parabéns. Gostei de ver. Me manda um vídeo pra gente. Depois eu vou pegar o que eu tenho ali para mostrar para vocês cada uma dessas coisinhas. Mas aí, gente, né? Na escola ainda, eu vou aproveitar, inclusive, que já falou isso daí, a robótica ela pode ser utilizada como meio ou como fim, tá? Como assim como fim, né? A robótica para fim de si mesmo, ela é utilizada com aulas puramente de robótica. Então, nós temos aula de programação, aula de robótica, montagem de robôs, sem necessariamente estar ligado com outras matérias, com outras disciplinas do currículo. Mas a robótica, como eu falei para vocês, ela é uma metodologia. Então, ela também pode ser utilizada como meio para ensinar outras disciplinas, como o que a Jordana falou aí, né? No final de semana, inclusive, eu participei de um workshop sobre metodologia STEAM, e lá a gente montou um plano de aula, e claro que eu sou da robótica, meu plano de aula foi com robótica, né? O da minha equipe. E a gente montou um sobre sentidos, os sentidos do corpo humano, visão, audição, paladar, que é da área de ciências, né? Biologia e ciências, alinhado com os sensores da robótica. Então, foi um projeto interdisciplinar. É uma forma de utilizar a robótica como meio para o ensino e aprendizagem de outras disciplinas do currículo. Então, é super possível de utilizar com a física, por exemplo, né? Que a Cris falou aí. Tem uma aluna do curso, professora Tuane, inclusive ela até fez uma aula com a gente outro dia, na nova turma. Ela também é professora de física e ela vem utilizando essa questão dos circuitos elétricos, da parte de mecânica, ela gosta muito da parte de experimento, então a robótica ajudou muito ela nesse sentido, né? E aí a gente traz essa deixa para cá, para falar do novo perfil de ensino, né? Porque a escola não é mais a mesma. Depois da pandemia, piorou. A gente fala muito das metodologias ativas, né? E aí, como é que a gente faz? Qual é o tipo? Aí volta para a questão da formação. Qual é o tipo da formação que a gente vem fazendo para utilizar as metodologias ativas? A robótica pode ser utilizada como metodologia ativa de ensino? O que é metodologia ativa, né? Colocar o aluno ali no centro da aprendizagem como protagonista, né? Da própria aprendizagem. Então, esse é o novo perfil de ensino e aprendizagem. Inclusive, apresentado a nós pela BNCC. A BNCC traz muito aí essa abordagem das metodologias ativas de ensino. Então,
Inclusive, falei aí nas redes sociais para vocês, porque nós vamos falar um pouquinho aqui hoje dos itinerários formativos. Mas não só os itinerários formativos, como desde lá o ensino fundamental 1, né? O ensino fundamental 1 já é mais lúdico, mas desde lá, o perfil agora é que o professor seja mediador e que as aulas meramente expositivas, uma hora, elas diminuam. Não é que elas não devam existir, porque a exposição também ela é necessária, ao meu ver, e não só ao meu ver, muitos pesquisadores dizem isso, que a explicação, a instrução, ela também é necessária. Mas mais importante, ou talvez tão importante quanto, é o aluno construir. E é justamente a gente volta para aquela ideia de utilizar a coisa de forma crítica, aprender de forma crítica, científica e analítica, né? Não só aprender por aprender para fazer a prova. Inclusive, já fiquem sabendo que eu odeio prova. Eu, particularmente, se eu pudesse, eu não faria avaliação formal com os meus alunos. Formal no sentido de ter uma prova com questões ali. Porque muitos alunos estudam para responder as questões e depois não lembram. E eu sei porque eu também sou aluna e eu fui aluna minha vida inteira. Nós fomos, né? Muitas coisas a gente não se lembra. Não que a gente tenha que lembrar de tudo, mas muitas coisas a gente estudava só para fazer a prova. Então, nas minhas disciplinas, na robótica, né? Quando eu tenho essa possibilidade, principalmente nas escolas, de ser mais flexível, então as escolas que eu trabalho, elas já sabem que eu não faço avaliação. A minha avaliação, ela é processual. Os alunos que participam de forma ativa, que fazem as atividades ao longo da unidade, eles não precisam se preocupar com a prova, porque não tem prova. Já na faculdade eu não consigo fazer isso, porque eu sou obrigada, né? A gente é obrigado a ter a avaliação mais formal. Então, quando eu tenho essa flexibilização, se eu tenho um novo perfil de ensino, por que não ter um novo perfil de avaliação, né? Se o aluno está ali de forma ativa, participando, eu vou lá botar uma provona para ele marcar as questões ou responder. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, como que é esse novo perfil de ensino? E para representar aqui as metodologias ativas, eu coloquei uma gangorra. Por quê? Né? Porque a metodologia ativa de ensino, ela depende dos dois, do aluno e do professor. Ninguém brinca de gangorra sozinho, né? Então, se o professor não estiver ali, vai ser difícil para o aluno ele aprender, porque ele precisa do mediador. No mínimo, um colega que esteja ali como mediador da aprendizagem. Mas, se o aluno também não se dedicar, se ele não colocar o seu papel de protagonista, não vai funcionar. Então, a gente precisa desses dois personagens nas metodologias ativas. O aluno e o professor para fazer a gangorra da aprendizagem funcionar, né? Então, a gente fala aí do aluno como protagonista do ensino. Acho que já está todo o termo metodologias ativas já está até manjado, que a gente já fez tanta formação de metodologias ativas, mas o termo está. Mas a gente saber utilizar as metodologias é bem diferente. E aí, não como metodologia, mas como estratégia, como movimento, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje do STEAM, né? A Samila, inclusive, colocou aqui o STEAM, a cultura make, a aprendizagem baseada em projetos, gamificação, né? Vamos falar aqui do básico sobre algumas dessas coisas. O STEAM não é uma metodologia, ele é um movimento, né? Ele é uma coisa maior do que uma metodologia. Até porque não tem ali uma teoria específica por trás do STEAM. O que acontece? O STEAM é uma forma de tratar de forma interdisciplinar o conhecimento. Então, a aprendizagem, um projeto, ele é em STEAM quando ele envolve ciência, não só no sentido de ser ciência, corpo humano, etc., mas ciência na raiz da palavra, de pesquisa, de investigação, de protagonismo mesmo, né? Descoberta pelos alunos, ciência, tecnologia, né? Tecnologia envolve programação, utilização das tecnologias digitais, né? A operação ali da tecnologia, a utilização de forma crítica, científica e analítica, sempre falo isso. A engenharia, que é a construção,
a mão na massa, né? O fazer da coisa. As artes, que foram inclusas aí no termo, as artes não envolvem só arte. Envolve a parte das áreas humanas, sociais e também linguagens e artística, né? Então, tudo que não é da área de exatas entra aqui nas artes. Por quê, né? Antes o termo era só o STEM, S-T-E-M. Mas o STEM ficava ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o que a gente chama de exatas, né? E aí, gente, faltava ali a questão humana daquilo, as questões sociais, o diálogo, a questão das linguagens. E aí acrescentou-se o A para representar tudo isso. As questões mais das disciplinas que não são as disciplinas de exatas. E, por fim, o M da matemática, né? Com a utilização dos cálculos, da pesquisa quantitativa, nesse caso, né? Do desenvolvimento aí desse tipo de projeto. Então, nós, juntando tudo isso, a gente tem aí a possibilidade de fazer os projetos interdisciplinares, né? Então, veja se acompanha o meu raciocínio. A robótica, a gente consegue colocar aí a investigação por trás dela, desenvolvimento, a resolução de problemas. A gente, com certeza, consegue colocar a tecnologia e a engenharia, a questão da linguagem, dos problemas sociais, ambientais, inclusive, das humanas, né, com as artes e da matemática. Então, podemos dizer que projetos de robótica... Certo, Cris? Vou te responder agora. Os projetos de robótica, eles são STEAM. Respondendo à pergunta da Cris, que colocou aqui, o que é STEAM? STEAM é um movimento, é uma forma de pensar. O STEAM, Cris, ele não é uma plataforma. Ele é como a gente fala assim, por exemplo, vou fazer uma analogia. Cultura Maker. A Cultura Maker é um movimento de mão na massa, de colocar a mão na massa. O STEAM também é um movimento de ensino, de ensinar de forma interdisciplinar por meio de projetos, tá? A gente não diz que ele é uma metodologia porque não existe um passo a passo, uma fórmula para fazer STEAM na escola, né? Inclusive, Samila colocou aí, e eu tô até com ele aqui, olha. Quem quiser saber mais sobre o STEAM, eu estou lendo, ainda estou na metade, mas tem esse livrinho aqui, ó, que é o STEAM em Sala de Aula, Aprendizagem Baseada em Projetos, integrando conhecimentos na educação básica. Super recomendo, a linguagem fácil, ótima a leitura desse livrinho aqui. Lilian Bacic e Leandro Holanda. Recomendo também, Samila. E isso serve muito para o ensino médio. A gente vai falar sobre isso, né? Então, fazer essa questão dos projetos interdisciplinares, envolvendo todas essas áreas, a gente pode fazer os projetos STEAM e pode envolver a robótica nos projetos STEAM. Mas aí vamos entender melhor sobre isso, né? O STEAM, eu disse para vocês que ele não é uma metodologia, ele é um movimento STEAM, né? É uma coisa maior aí. Inclusive, ele foi pensado, desenvolvido pela indústria, porque nos Estados Unidos, primeiro, porque tudo surgiu lá, né? Então, o movimento STEAM surgiu lá, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, da sigla em inglês, né? Por isso que está assim. Então, ciência, tecnologia, etc. Surgiu lá porque eles perceberam que a indústria estava com falta de profissionais da área de exatas, da área de tecnologia, da área de ciências. Então, eles precisavam inserir essa formação na escola. Daí começou-se o movimento STEM, que depois, sentindo a falta aí das humanidades, no movimento acrescentou-se o artes aí para representar toda essa parte das humanidades, né? Mas surgiu da indústria, é uma demanda da indústria para a escola, que é o que a gente tem hoje no Brasil. Uma demanda da indústria. A gente precisa formar os profissionais, né, para as profissões do futuro. Inclusive porque a gente tem aquela pesquisa que estima-se que as crianças de hoje podem trabalhar em profissões que provavelmente não existem ainda, né?
Mas o STEAM, ele usa uma metodologia básica para se desenvolver na escola, que é a aprendizagem baseada em projetos. Para quem nunca estudou, quem não lembra o que é a aprendizagem baseada em projetos, a gente vai fazer aqui um apanhado geral, tá? Deixa eu beber mais um pouquinho de água. E pensar, se o STEAM é um movimento, como é que eu posso utilizar o STEAM na escola? Eu preciso colocar todas essas áreas juntas de forma interdisciplinar, que é o que a BNCC traz para a gente, né? Trabalhar de forma interdisciplinar. A gente não vai mais separar as disciplinas uma da outra, né? História, geografia, etc. Tudo agora vai juntar e vai ser um trabalho ali com as áreas das humanas, né? De forma mais interdisciplinar. Então, eu posso utilizar o STEAM? Posso. E o que é o STEAM? Qual é a metodologia que o STEAM usa? O STEAM, ele usa a metodologia de aprendizagem baseada em projetos, né? Que tem uma estrutura própria. Porque nas escolas a gente fala muito de projeto, tudo é projeto. Bora fazer um projeto do Dia da Árvore, projeto do meio ambiente. Mas a aprendizagem baseada em projetos, ela é uma metodologia. E por ser uma metodologia, ela tem os pilares centrais. Quais são os pilares centrais da aprendizagem baseada em projeto? Primeiro, todo projeto, utilizando a APB, né, a abreviação da aprendizagem baseada em projetos, tem que ter um tema central. Esse tema central tem que partir de um problema real, ou seja, tem que fazer sentido para o aluno. Entra aí também as metodologias ativas. Não basta o aluno pôr a mão na massa, tem que fazer sentido para ele, para a aprendizagem se dar de forma mais eficaz. Então, um problema real. Eu tenho um problema real e eu trago ali um tema central. Eu posso levar para os meus alunos uma reportagem, um texto, um vídeo que trate aquele problema real, certo? E desse problema real, a gente vai tirar uma questão motivadora. Essa questão motivadora, o aluno vai ter que responder. Então, vou dar um exemplo do projeto que eu fiz no final de semana, né? Do plano de aula, que eram os sentidos humanos e os sensores na robótica. E aí a gente precisava criar uma questão motivadora. Qual foi a temática que a gente trouxe? A gente trouxe a temática de que os robôs estavam substituindo muitas funções dos seres humanos, que uma das máquinas importantes que estão surgindo agora são os carros autônomos, aqueles carros que dirigem sem motorista. E a questão motivadora foi: como você acha que as máquinas ou os robôs podem perceber o ambiente, né? Como as máquinas podem perceber o ambiente, assim como os seres humanos percebem. E aí vai motivar ali os alunos a irem respondendo de diferentes formas, através de sensores. Que tipo de sensores, né? Então, vai surgindo aí uma questão central, que ela é motivadora daquilo. A partir daquela motivação, a gente tem também a possibilidade de ser transdisciplinar, interdisciplinar, né? Linkar em várias disciplinas. Então, como é que a gente linka, nesse exemplo que eu dei para vocês, várias disciplinas? Eu posso utilizar, primeiro, a robótica para fazer um protótipo utilizando um sensor simples. Eu posso utilizar a matemática nos testes das propostas e fazer gráficos mesmo, tabelas, análise por amostragem do que dá certo, o que não dá certo, quando o sensor funciona, quando não funciona, qual a probabilidade de erro, né? No conteúdo de probabilidade da matemática. As discussões sociais que envolvem isso estão dentro do projeto também, né? Então, a gente tem a matemática, a gente tem a pesquisa científica, né? Então, a gente tem essa questão de ser transdisciplinar, né? Um produto como resultado. Então, esse produto pode ser um podcast, um site, um robozinho, um protótipo, uma casinha, uma maquete, um produto como resultado. A valorização do trabalho em grupo e o trabalho com habilidades e competências. Aí é que tá a chave, porque a BNCC traz para a gente justamente isso.
Não é só o conteúdo por si só. O aluno ele tem que desenvolver ali habilidades e competências. Então, é mais voltado para isso do que simplesmente pelo conteúdo. Por isso que eu digo que a forma de avaliação ela também precisa mudar, né? Então, esses são os pilares da aprendizagem baseada em projeto que a gente pode utilizar na metodologia STEAM, né? Então, envolver as áreas de forma transdisciplinar, envolver as etapas. Eu coloquei aqui uma foto do meu aluno que está construindo estufa. Então, a gente está usando aqui a engenharia para construir a estufa, né? Essa estufa ela vai ter a temperatura monitorada e a umidade do solo também monitorada. Então, estamos construindo, vamos utilizar o Arduino para isso, né? Mas a gente também utiliza sucata. Era para ter colocado uma outra imagem aqui da gente retirando uma fontezinha de computador para simular o sistema de refrigeração da estufa. Então, a gente utiliza sucata com Arduino. Esse projeto é um projeto do meu curso. E aí a gente envolve todas as etapas da aprendizagem baseada em projetos, da pesquisa, da descoberta, e também da multidisciplinaridade, né? Da transdisciplinaridade. E como que a gente pode pensar nisso na proposta do novo ensino médio, né? Embora a gente tenha aqui professores da educação do ensino básico, do ensino fundamental 1 e 2, uma grande questão que surge para a gente é o novo ensino médio. Inclusive, nas escolas que eu estou trabalhando, todo mundo está falando do novo ensino médio, mas a gente ainda não fez formação. A gente ainda não sabe as estruturas dos itinerários formativos, né? Então, essa jornada também é um espaço para a gente discutir sobre isso juntos. Por quê? Como é que a gente pode colocar a robótica dentro do novo ensino médio, né? A gente vai pensar em STEAM, que é a transdisciplinaridade, o movimento STEAM, para produzir o nosso planejamento, tá? A gente vai pensar na aprendizagem baseada em projetos, porque os projetos de robótica, eles geralmente têm um produto final, então a gente joga dentro dessa metodologia, tá? E aí a gente abarca no novo ensino médio a possibilidade de fazer os itinerários formativos. Como pode ser feito os itinerários formativos, né? Isso, a Cris colocou aqui, ó, fazer projetos em todas as áreas. Alguns estados estão bem mais adiantados nas propostas, outros bem atrasados. Eu acho que alguns estados, tipo São Paulo, eu acho que deve estar mais adiantado, né? Quem é de São Paulo deve falar mais aí. Mas eu sei que eu já vi lá, inclusive no site do governo de São Paulo, já tem as estruturas das oficinas, etc, né? Alguém quer falar? Não? Pronto. Então, a gente vai ter o que aí? Basicamente, os itinerários formativos, eles não podem ser aulas expositivas. E eu escutei um colega de uma das escolas falar, não vai mudar nada. Vai tirar a carga horária do obrigatório e vai botar no optativo, mas não vai mudar nada. E tem que mudar, gente. A proposta é para que mude. Se nós, professores, continuarmos com essa mentalidade, não vai mudar nada mesmo. Mas tem que mudar, porque os itinerários é para ser utilizado com metodologias ativas de ensino, com os projetos, com a investigação científica, com os clubes, né? Clube de robótica, clube de aprendizagem, os processos criativos, né? As oficinas. Então, para nós que estamos aqui estudando a robótica, nós podemos pensar um itinerário, por exemplo, Cris, da física com a robótica, né? Você pode pensar em elaborar o seu itinerário, quantas horas você vai ter no seu itinerário, quantas horas por semana, 2 horas. Então, eu posso montar um roteirozinho para itinerário formativo, utilizando a robótica e a física juntas, porque tem tudo a ver. Eu acho que física é o que mais tem a ver, né? E aí tem os eixos estruturantes, que tem que ter investigação científica, processos criativos, mediação, intervenção sociocultural e empreendedorismo. E eu acho que isso aqui super se encaixa na proposta STEAM e de aprendizagem baseada em projetos. Por quê? Investigação científica. A gente tem uma pergunta norteadora e os nossos alunos eles vão ter que pesquisar, eles vão ter que descobrir. O conhecimento não pode mais totalmente ir pronto para eles.
E aí, entre os processos criativos, a produção dos produtos, né, da tecnologia entra nisso aí também. E conseguimos fazer com todas as áreas juntas. Mediação e intervenção sociocultural. Então, resolver um problema da comunidade escolar. Então, por exemplo, fazer um projeto de itinerário formativo de robótica com sucata em uma escola pública que não tem o recurso é intervenção sociocultural na comunidade. É um problema da comunidade que a gente pode resolver utilizando determinado material. Pode falar, Samila. Justamente, eu ia comentar da Débora Garofalo, né, que está na secretaria lá de São Paulo, está fazendo um excelente trabalho com essa iniciativa. Sim. Eu acompanho as redes sociais dela, eu estou acompanhando as iniciativas, né? Então, eu acho assim, dentro dos estados que eu estou acompanhando, é o que está com pelo menos uma indicação que está mais adiantado nessa proposta. Sim, e pelo que eu andei pesquisando também de roteiros, porque o governo geralmente ele posta nos sites, né? Como vai ser feito dentro daquele currículo, daquele estado. Então, o São Paulo foi o que eu achei as oficinas ali. Oficina de Arduino para iniciantes. Oficina de Arduino avançado e tal, de acordo com o nível de ensino, né? Então, e assim, os itinerários formativos, a ideia é que seja flexível. Então, o aluno ele vai poder escolher o itinerário que ele vai fazer. Então, supõe-se, vamos ser otimistas de que os alunos que vão trabalhar com a física e com a robótica, com a Cris, serão alunos que querem estar lá, que desejam aprender, no mínimo, né? A gente espera que seja assim. E assim, Cris colocou aqui super empolga. Os primeiros a estar empolgados tem que ser a gente, né? A gente precisa estar, o nosso olho precisa brilhar para fazer o olho dos nossos alunos brilharem, porque senão não vai brilhar ninguém. Fica todo mundo apagado, né? Acho que a Ivani tinha levantado a mão. Pode falar, Ivani? Pode falar, fica à vontade. Foi, Ivani? Talvez. Desculpa, eu esqueci de ligar o microfone. Ah, sim. Aqui em São Paulo, eles estão falando lindos na internet, só que aqui para nós realmente está assim, bem atrasado as formações. Para as escolas quase não está chegando nada. Nós estamos assim, super ansiosos, porque é tudo falado pela metade, ninguém toma uma iniciativa. Na escola mesmo que eu estou, eu sei que já tem os itinerários, mas nós nem sabemos qual que é. Então, o que elas falam pela internet está ótimo, mas, infelizmente, para chegar até nós professores está difícil. É bom até saber disso, né? Porque a gente vê, na teoria, tudo é lindo. A Laís colocou aqui que em Pernambuco também houve formações, mas falta amarrar muita coisa. E assim também eu sinto que a gente vai ter que empurrar a porta, né? A gente vai ter que fazer isso. Nós, professores, vamos ter que elaborar as oficinas, nós vamos ter que pensar nesse planejamento. Isso, Samila, muita mídia e pouco fazer. Como sempre, nós teremos que correr atrás do nosso aí, né? Porque, inclusive, 2022 está em cima e a gente precisa fazer esse planejamento, a gente precisa saber o que a gente vai fazer em 2022. Outro dia eu estava comentando com uma colega minha, falei, gente, com um colega não, com meu irmão, que é professor também, falei, olha, 2022 vai chegar. Na jornada pedagógica vão estar querendo fazer formação com a gente de itinerário. Todo mundo perdido, porque até agora não foi feito, né? E a gente precisa, é o fim do prazo. Na verdade, assim, em 2022 é obrigatório a já começar, né? É o fim do prazo. Aí vai 2022 com o primeiro ano, né? Depois vai aumentando. Salvo engano, é esse o calendário. Então, já tem que começar. A carga horária já tem que mudar, já tem que ter os itinerários na grade, já tem que ser flexível para o aluno escolher, né? Então, a gente tem que ver o que é que enche os nossos olhos, né? O que é que enche o meu olho, eu, Railane, robótica. Então, eu já avisei nas escolas, olha, vamos montar um itinerário de robótica, porque eu estou aí na robótica, né? Mas cada um vai para a sua área. Quem se apaixonar pela robótica aqui nesses dias junto comigo, quem anda comigo tem que gostar de robótica. Aí a gente
Inclusive, no último dia, a gente vai pensar em planejar alguma coisa do tipo, né? Este ano já começou com o primeiro ano, em 2022, primeiro e segundo, e 2023, todos os anos. Ivani colocou aí, olha. Robótica e os itinerários, eu trouxe aqui um texto próprio da BNCC, porque a robótica entra nos itinerários de matemáticas e suas tecnologias. No texto, né? Aprofundamento de conhecimentos estruturantes para a aplicação de diferentes conceitos matemáticos em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em resolução de problemas, análise complexas, funcionais e não lineares, análise de dados estatísticos, probabilidade, geometria, topologia, robótica, automação, inteligência artificial, programação, jogos digitais. Tudo isso aqui é robótica, ó. Sistemas dinâmicos, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Só que a robótica ela já está lá dentro do eixo de matemática e suas tecnologias, mas se vocês forem destrinchar lá a BNCC, vocês vão ver que a parte de linguagens pode ser inserida também com a robótica, porque tem ali a questão, inclusive, do uso da tecnologia digital, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer, isso, o estímulo, né? A transdisciplinaridade, juntar tudo aí, fazer um bem bolado com a robótica, com a tecnologia, com a computação na escola. Robótica nos itinerários podem ter oficinas de robótica aplicada, uma vez que a robótica está bem clara aqui e que é uma demanda real, né? E as oficinas das disciplinas por meio da robótica, matemática, física, geografia, história. A gente só precisa conhecer e nos preparar para isso. Porque também, assim, vou montar um itinerário de robótica sem conhecer nada, a gente precisa pensar no mínimo de formação para isso, né? Nem que seja pelas vias gratuitas de YouTube, etc., mas a gente consegue. Por onde começar e o que deve conter em aulas ou oficinas de robótica para o novo ensino médio? A gente vai ver isso nos próximos capítulos, né? Não só para o novo ensino médio, mas também para o ensino fundamental, por onde começar, o que fazer, quais recursos a gente pode ter. Se eu tenho poucos recursos, o que eu posso fazer? A gente vai discutir isso aqui nesses dias, tá? E agora, eu falei para vocês que eu falava pelos cotovelos, mas agora eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, aí pode ser pelo chat, quem quiser pode levantar a mão aí para ir falando. Está aberto, já pode colocar a lista de presença, tá? Porque eles já podem ir assinando também. E é isso, gente, está aberto aí para perguntas, podem ficar à vontade. Perguntas ou comentários, tá? Não precisa necessariamente ser uma pergunta, não. Eu acho que já vai colocar aí para vocês a lista de presença, tá bom? Vocês vão assinar, colocar lá os insights. Isso, tá? Já colocou aí. E é isso, gente. Gratidão. Me digam aí o que vocês acharam do nosso dia de hoje. O que foi isso de rico para vocês, né? Eu vou fazer um postzinho lá no Instagram depois para vocês comentarem lá também. Que bom, Thaís. Jó, Cris. Eu sou empolgada. Que bom, Cris, que bom. Espero, gente, nesse dia, de fato, assim, que eu consiga passar um pouquinho, assim, da minha paixão pela robótica para vocês, para que vocês também se sintam motivados a fazer diferente, fazer uma educação diferente, né? Eu acredito muito que a gente pode fazer isso e vamos somar essa energia de acreditar aqui para fazermos tudo isso juntos. A lista está aí no chat, não se esqueçam. E vamos para o nosso print aqui, nossa foto. Obrigada, Adriana, Dani, Jaque. Que lindo que os meus alunos estão aqui, os alunos do curso. Vamos tirar nossa foto, Thay? Você tá aí, Thay? Dá para tirar por aí? Dá sim, Rai. Só estou esperando o pessoal abrir as câmeras. Então, abre as câmeras, gente. Digam X.
Amanhã falaremos sobre a computação, tá? O eixo da computação. Faremos atividades teóricas não. Falaremos da teoria e faremos atividades práticas, tá? Bora lá? Cadê as câmeras de Gil, Abner, Ana Júlia, Marcos, Lua, Valquirine, Úrsula? Bora. Liga as câmeras aí, gente, para dar um X pra gente, ó. Passa as mãos nos cabelos. Pra sair bonito na foto. Vai descabelada mesmo. Vai do jeito que tá. Não tem problema, não. Vamos lá, podemos? Vou fazer o print, aí quando o Rai abrir o grupo lá, vocês podem mandar também, caso mais alguém tenha feito, tá? Certo. Daqui a pouquinho eu já abro o grupo para os comentários da aula de hoje, para empolgar quem não veio. Quem não veio, perdeu. Mas a gente vai deixar a gravação lá no site para vocês depois. Vamos lá? Agora tem um bocado de gente aí, Thay. Vamos lá. Digam X. Bora lá. 1, 2, 3. Conta até Só 10. porque agora todo mundo ligou a câmera, caiu a internet aqui, as câmeras caiu tudo para mim. Ah, não. Alguém tira o print aí, gente, pelo amor de Deus. É porque eu tô com Eu duas tirei telas, um, mas com o povo conversando. Vai, vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Acho que foi. Eu tô com duas telas, vou ter que cortar meu print aqui em algum aplicativo e depois eu mando. Gente, beijo para vocês. Até amanhã. Não percam, tá? Não me deixem só amanhã. Quero ver todos vocês, todas essas carinhas amanhã. Também, Viu, gente? tá? Beijo, Boa obrigada noite. por hoje, por estar aqui com vocês. Elmi, boa noite. Elmi, quer falar? Pode ficar à vontade. Ah, já foi. Pronto. Deixa eu parar a gravação aqui.